Amém. Bom dia. No final eu faço o clamor, ok? Meus amados, abram em Efésios no capítulo 6. Essa palavra ficou no meu coração agora pela manhã. Quando o Senhor nos chama de filhos, em Efésios 6:1 está dizendo: filhos. Não é Efésios 6:1 não. Efésios 6, no versículo 10, desculpa. A armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Deixa eu colocar minha Bíblia mais assim. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Finalmente, nós estamos o tempo todo tentando ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Nós estamos tentando ser melhor do que ontem, procurando e buscando ser melhor hoje para poder amanhã ser melhor ainda do que hoje. E a palavra do Senhor está dizendo, finalmente, depois de que você fez tudo isso, que você está tentando ser uma pessoa melhor, que você está buscando isso com todo o seu coração, você não pode se esquecer de uma coisa. Você tem que se fortalecer. Tem que se fortalecer no Senhor. Bom dia, irmão Otoniel. Você tem que se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Às vezes nós estamos querendo fazer muito na obra do Senhor. Às vezes nós queremos estar muito envolvidos na obra, estar até falando de Deus para as pessoas, está até encorajando pessoas. Nós queremos, às vezes, estar fugindo da aparência do mal, e isso é muito importante mesmo. Nós queremos fugir de situações, nós queremos, às vezes, tomar essas decisões e essas posturas na nossa própria carne, às vezes. Mas nós tentamos e até um certo ponto nós conseguimos, mas chega um momento que nós não vamos conseguir se nós não estivermos com a nossa armadura. Chega um certo momento que nós não conseguimos ir adiante, porque nós precisamos estar vestidos e revestidos da armadura do Senhor todos os dias. Para você aguentar a pressão nessa terra, para você conseguir avançar, não tem como você entrar numa guerra sem camisa. Fortalecei-vos, fortaleçam-se no Senhor. Não é o fato de você estar todo dia aqui comigo orando, ouvindo palavra, isso sim é importante, mas além disso, tem que ser uma busca pessoal da sua vida, dar pela armadura de Deus. Tem que ser uma busca pessoal. Você precisa ter com você a necessidade de se revestir dessa armadura. Para que eu me visto do capacete da salvação? Para que o meu ouvido não esteja suscetível às astutas ciladas do diabo. Para proteger a minha cabeça. É que nem o óleo. O óleo é para proteger a nossa cabeça. Unge minha cabeça com óleo. Meu cálice, proteção. O óleo para as ovelhas é proteção. Quando os pastores, eu estou falando de forma literal, eles colocam óleo na cabeça das ovelhas, sabe por quê? Para que não venha aqueles bichos e morda as ovelhas. Você entendeu? E tem outras questões também sobre as ovelhas que Deus nos compara, o Senhor Jesus nos compara com as ovelhas, e tudo tem um significado.
Mas vamos voltar para o versículo 10 de Efésios 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O reconhecimento que o poder está nas mãos do Senhor. O poder está diante do Senhor e o poder é dele. E quando eu recebo poder, eu estou me fortalecendo no Senhor. Ele está derramando poder sobre a minha vida, porque eu estou me fortalecendo no Senhor. Mas quando você não se fortalece no Senhor, você não vai receber poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu não estou aqui para estender bandeira para o inimigo, de maneira nenhuma. Só que ele existe. Que ele apronta as dele, ele apronta. E a gente tem que estar com os olhos bem abertos e atentos. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se do nada você vai ficando triste, do nada você desanima, do nada você quer desistir, do nada você está desanimado, do nada, está sem armadura, está suscetível, está vulnerável. Do nada se você todo dia você tem ouvido a palavra de Deus, você tem orado, você tem buscado ao Senhor, e de repente passou o culto, é como se fosse um vento bom que passou, e aí você começa tudo de novo, desanimado, triste, amargurado, tá com brecha. Precisa colocar o olhar na armadura. Precisa buscar de Deus direção. Porque todas as manhãs aqui, pela misericórdia do Senhor, nós estamos com palavras de encorajamento mediante a palavra do Senhor para mudança de vida. Oração. Então, se porventura vocês estão de repente passando por um momento, passou o culto, você se sente fraco de novo, você se sente vulnerável de novo, você tem lido Bíblia, você tem buscado de Deus, mas ainda não está entendendo, você tem orado, colocar o olhar agora na armadura. Você está fugindo da aparência do mal, está fugindo do pecado, agora então precisa colocar o olhar na armadura. Pedir para o Senhor essa armadura. Pedir para o Senhor, Senhor, me fortaleça dessa armadura. Senhor, me fortaleça para eu vencer as astutas ciladas do inimigo. Eu preciso da armadura do Senhor. Porque não é natural, irmãos, uma pessoa ficar triste o tempo inteiro, uma pessoa reclamar da vida o tempo inteiro. Isso não é normal. O tempo inteiro a pessoa pegar e ficar desanimada, ficar com picos de emoções. Eu tô muito feliz, daqui a pouco eu tô muito triste. Isso não é normal. Aí alguns vai dar outros nomes. Depressão, outros vai colocar o nome de borderline, vai colocar o nome de síndrome do pânico, bipolaridade, enfim. Mas tudo isso nós podemos vencer em Jesus. E quando nós vencemos, é através dessa armadura que Ele coloca na nossa vida. Mas nós precisamos buscar. E tem outro detalhe também. Tem crente que tem a armadura, só que não usa. Outro detalhe também. Crente que tem a armadura e não coloca ela. Não coloca em prática. A armadura fica de enfeite. Deixa ela lá, como eu já fiz no passado. Deus me mostrou em sonho. Então, meus amados irmãos, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se você estiver lutando contra pessoas, você não entendeu nada. Se você estiver odiando o seu próximo, você não entendeu nada. E você está vulnerável, sem armadura. A pessoa, Deus não vai colocar a armadura dele na vida de uma pessoa que está odiando o outro, que quer só o mal do outro, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa magoada. Sabe por quê? Porque a pessoa já está ferida. E a armadura, ela não serve nada para uma pessoa que está ferida. Não, porque a armadura é para ir para a guerra. Então, primeiro, essa pessoa tem que se sarar primeiro, para Deus colocar a armadura sobre a vida dela. Porque uma pessoa que ela está odiando o próximo, está revoltada, não, ela só vê o problema nas pessoas, ela não vê o problema nela, ela não vê o problema que são nas regiões espirituais que está acontecendo, guerras, a pessoa não consegue enxergar isso, então ela não consegue também enxergar a armadura dela, não consegue se revestir dessa armadura. Por quê? Porque está sempre preocupado com coisa pequena. Um soldado, ele não pode estar envolvido em coisa pequena. Deus não vai dar a armadura dele na vida de um soldado que está ferido, porque ele não vai usar a armadura. Primeiro vai ter que tratar, tem que tirar a armadura, tratar, para depois colocar a armadura. Na hora que está cicatrizado, tá tudo bonitinho, agora vai para a guerra. E quantos soldados feridos estão querendo entrar em guerra? Bom dia, mãe Yara, quanto tempo? Quantos soldados feridos estão querendo entrar em guerra? Quantos soldados feridos que não estão esperando o momento de cura, estão sem armadura e estão se colocando na brecha, enfrentando e entrando em campo de batalha? É sério isso. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Além de nós amar o próximo, cumprir tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós, depois que nós conseguimos realizar aquilo que o Senhor fala para nós, é o momento que conseguimos nos revestir dessa armadura. É o momento que nós conseguimos, porque você vê que ele fala finalmente. E depois, novamente, ele diz assim: olha, depois de terem feito tudo, para eu ficar inabalável e você ficar inabalável, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Porque se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, nós estaremos vulneráveis ao que está acontecendo no mundo, no cenário. Nós não conseguiremos ter esperança, nós não conseguiremos exercer a fé, nós não conseguiremos exercer a questão do amar uns aos outros. No início a gente vai conseguindo, mas chega a um determinado ponto, se você não estiver com a armadura, você não vai conseguir. Então hoje eu estou te chamando para você ter um olhar na sua armadura. A armadura de Deus. Hoje eu estou aqui como uma trombeta, uma voz que clama no deserto. Coloquem a armadura de Deus.
Coloque a armadura do Senhor. Mas não tem como você colocar a armadura de Deus com o coração ferido. Não tem como colocar a armadura de Deus com mágoa. Não tem. Fica vulnerável. Não, Deus não vai colocar a armadura. Isso aqui é Deus que está falando. Não vai colocar a armadura em soldado ferido. Sabe por quê? Porque tem que se tratar primeiro. Ele não vai colocar em perigo alguém que precisa se cuidar. Tá entendendo? Então, primeiro tem que se cuidar, primeiro tem que se tratar, primeiro tem que cicatrizar as feridas do coração, para depois ser soldado. Deus não vai colocar a armadura dele. Porque a pessoa, ela vai entrar em guerra. Você coloca uma armadura para entrar em guerra, para você ser inabalável. Para você estar atento e ser inabalável. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. Assim mantenham-se firmes. Voltando um pouquinho. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, se você não está conseguindo vestir a sua armadura, olhe para dentro do seu coração. Se o seu coração está magoado, se o seu coração não está perdoando, se o seu coração não consegue liberar perdão, se você fica num vai e vem de emoções o tempo inteiro, é porque tem algo aí que você não consegue liberar perdão. Se você se sente a vítima da história o tempo todo, precisa analisar se tem alguma coisa dentro do seu coração. Eu me sinto rejeitado, eu não me sinto aceito, eu não me sinto incluído. São áreas da sua vida que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. Então, cingindo os nossos lombos com a verdade, você só vai conseguir vencer todo esse processo mediante a palavra do Senhor. E quando você vai ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você vai ouvindo a palavra do Senhor, você vai buscando de Deus orientação, você começa a se fortalecer. Aí chega um certo ponto que você está no processo de mudança. E nesse certo ponto, aí o Senhor fala, agora eu posso vestir a armadura nele. Agora você começa a ter o olhar, Senhor, me coloca a tua armadura. Senhor, eu não quero ficar nesse vai e vem de emoções. Senhor, eu preciso me revestir dessa armadura. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Olha só como que eu estou dizendo para vocês. É muito sério. Que a armadura, ela só vai ser vestida em pessoas saradas. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O tempo inteiro você vai ter que viver mediante a verdade. Quem vive uma vida de mentira não tem armadura e não veste armadura. Quem é uma pessoa que vive no engano não tem armadura. Pessoas rebeldes não vão vestir da armadura de Deus. Pessoas arrogantes não vão vestir da armadura de Deus. Está escrito. Cingindo-se com o cinto da verdade. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto da verdade é uma parte da armadura. Vestindo a couraça da justiça, outra parte. Uma pessoa injusta não vai se vestir da armadura. Outra parte da armadura. Couraça da justiça. E tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz.
está com os pés prontos para a paz, conforme a palavra do Senhor. Então, pessoas que estão com um evangelho de guerra, um evangelho de gladiar entre os próprios irmãos, essa pessoa, ela não está com a armadura. Ela não sabe o que é essa palavra. Não sabe o que é a armadura de Deus. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Espera aí. Existe um escudo. Para que serve o escudo? Proteção. Então, quando a sua fé ela está fortalecida, isso está te protegendo. Você está acionando no mundo espiritual. Você está acionando no mundo espiritual a paz do Senhor. Deixa eu ver aqui, irmã Silmara. Você está ativando no mundo espiritual quando você está usando o seu escudo da fé. Quando você tem fé, essa fé está sendo ativada e te protegendo. Porque algumas pessoas, elas se sentem tão protegidas por Deus e outras não se sentem nada protegidas por Deus devido à fé. O escudo da fé. Vejamos a palavra do Senhor. Cadê? Aqui. Além disso, usem o escudo da fé. O que isso quer dizer? Que a armadura de Deus tem à sua disposição o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. No dia a dia, você precisa utilizar o escudo da fé. No dia a dia, você precisa ser uma pessoa que crê. No seu dia a dia, você tem que ser uma pessoa motivada pela fé. No seu dia a dia, você tem que ser uma pessoa totalmente ativada com a fé. E uma coisa que o inimigo das nossas almas tem lutado fortemente é a questão da fé. Porque ele sabe que se ele tira a sua fé, você não pode agradar a Deus. Porque a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível. Não tem possibilidade. Tudo que se fala impossível é algo que não tem possibilidade. Sem fé, não há possibilidade de agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem, que não se existe, mas você tem certeza que Deus vai fazer. E aí, quando você começa a viver por fé, você começa a agradar a Deus. Talvez você quer algo e você fala, Senhor, eu quero tal coisa. E chegou o momento de você dar o primeiro passo, mas você olha para as suas condições, você está paralisado. Porque a sua fé não está ativada. Que nessa manhã, papai, ativa a fé aqui, Senhor. Por favor. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tem uma espada, que é a palavra de Deus. Você só consegue combater o mal com a palavra. Você só consegue combater o mal com a palavra de Deus. Você só consegue cortar as ciladas do inimigo, quebrar o arco, cortar a lança com a palavra. Irmãos, não é o suficiente apenas os cultos pela manhã. Você precisa ter o seu devocional à tarde. Você precisa ler a palavra, falar, eu vou ler e vou buscar de Deus entendimento. Espírito Santo, fala comigo. Não basta apenas você
passar por todas as lives dessa plataforma, sai daqui, pula para outra, sai daqui, pula para outra. Não, irmãos. Seja fiel. Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus te coloca. Não basta você ficar pulando. Nossa, eu tô ouvindo da palavra de Deus. Não é a quantidade de... Aí você daqui a pouco tá um crente Frankenstein. Vai montando um monte de pedaços desconectados. Pegue a palavra do Senhor na íntegra. Pegue a palavra do Senhor na íntegra. Começa a ler. Pessoas adoram ler a Bíblia de forma isolada. Ah, eu quero que Deus fale comigo. Abro lá um versículo. É como se você pegasse uma agulha para lutar com uma agulha. Você precisa de uma espada, não de uma agulha. Você precisa da espada do Espírito. Agora eu estou entendendo a visão da agulha ontem. Tive uma visão ontem. Nós precisamos de uma espada, não de uma agulha. Quando você pega, ai, eu quero uma palavra para mim, um versículo apenas na caixinha, é uma agulha. Da caixinha de promessa, é uma agulha da parte da espada inteira. E ninguém vai conseguir lutar com uma agulha. Você consegue lutar? Pega uma agulha e faz o comparativo, vai no YouTube depois e analisa as espadas, os tipos de espada que existem. Aí você pega uma agulha e fica olhando e tenta fazer alguma coisa com ela. Você não precisa de uma agulha, você precisa de uma espada. Então, você só vai conseguir essa espada na íntegra da palavra de Deus. Quando você pega a palavra do Senhor na íntegra, você não pode ser um crente Frankenstein. Existe um monte de crente Frankenstein que vai se montando por pedaços. Às vezes só espera da igreja a leitura da palavra, só espera de alguém estar ali intermediando, alguém está ensinando. Mas você precisa buscar de Deus. Até mesmo quando eu estiver falando aqui, para você ver se eu não estou falando besteira. Não pode estar totalmente cego ao me ouvir. Não, você precisa tirar suas conclusões e estar em oração. E se eu estiver errada, você vai falar, pastora, por favor, menos, tá errado isso aí. E eu tenho que ser humilde o suficiente de ouvir e me consertar. Então, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho, voltando aqui, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, é imprescindível que nós venhamos usar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Duas coisas que são de uso cotidiano, todos os dias. E também o escudo da fé. O tempo inteiro você vai ter que estar usando isso. O tempo inteiro vem coisas ruins na sua cabeça. O tempo inteiro vem, muitas das vezes, você pensar mal do seu próximo. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Orar a Deus em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Orar a Deus em todas as ocasiões. Isso, irmãos, é frenético. É o tempo todo. Houve um tempo da minha vida que eu pensei, estou ficando doida. Porque é tanta coisa que o inimigo lança na nossa mente.
Você sai da sua da sua casa, você está saindo do seu território, você vai para o trabalho, você está indo para outros territórios. E nos lugares, dos bairros, existem, nas regiões celestiais, forças malignas que comandam aquele lugar. Entendeu? Existem forças malignas que estão comandando o lugar. Então você precisa, nós todos precisamos estar orando 24 horas. Até no nosso sonho, o inimigo das nossas almas quer entrar. Você que é casado, casada, você está procurando ter fidelidade com o teu esposo ou com a tua esposa, e de repente você tem um sonho esquisito com uma pessoa desconhecida, você de repente está tendo relação com aquela pessoa, de repente você está beijando outra pessoa. Irmãos, isso aí é astúcia do inimigo, é astúcia do diabo, querendo estimular você para desejos por outras pessoas. Aqueles que não são, desejo por pessoas que não é que não faz parte da tua vida. Aí mais adiante, o inimigo, ele vai fazer um esquema para você, aí você vai falar, é destino. Estava escrito. Não. O próprio Satanás está rodeando ali, ó, e fazendo estrago. Então você não pode, até os sonhos que você tem, você não pode ir aceitando. Você tem que começar a discernir, Senhor, até onde aqui é do Senhor, ou até onde aqui é seta do inimigo. Veja, irmãos, quantas vezes que eu estava dormindo, e daqui a pouco eu estava expulsando o demônio dormindo. Eu estava sonhando com coisa ruim e estava... Por quê? Porque precisa estar atento. Aí as pessoas se apegam com o sonho. Olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. Mas você tem que se apegar com o sonho e verificar se aquele sonho é de Deus. Tá entendendo? Então a palavra do Senhor está dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Tendo isso em mente. A sua mente tem que estar já treinada, que você precisa estar orando em todo o tempo. Todas as manhãs estou aqui orando com vocês, mas não é o suficiente. Obrigada, irmã. Não, hoje mesmo eu orei pouco aqui. Já fui direto para a palavra. Não é o suficiente todas as manhãs. A minha 5 minutos de oração não é suficiente para uma vida eterna. A hora que você vai lá na igreja, você ora um pouquinho. Tem gente que só deixa para cultuar a Deus na igreja. Mas o culto continua em casa. Ontem, pela misericórdia do Senhor, fui ao culto à noite. E me alegra de poder cultuar. Na hora que eu entrei na igreja, eu falei: Senhor, obrigado por estar aqui, porque a gente pensou que nunca mais entraria numa igreja. Então estamos voltando agora, porque a gente realmente ficou, né, guardado. E eu agradeci ao Senhor. Mas eu fui para a igreja, mas o meu culto, pela misericórdia do Senhor, já estava acontecendo na minha casa. Aqui de manhã, durante o meu dia, falando das coisas do Senhor, buscando as coisas que vêm do alto. Quando chegou lá, a presença do Senhor não é uma novidade, é algo natural. Para alguns, na hora que chega na igreja, ela fica: nossa, a presença de Deus está aqui. Mas tem que ser algo natural para você, você é filho. A presença de Deus tem que ser algo que brota dentro do seu coração e tem que ser natural, porque você veio de lá. Você pertence de lá. Você é filho. Alguns ficam: nossa, a presença de Deus. É
mas é algo que é natural. Estamos buscando dele. O sobrenatural, então tem que ser algo. Nós estamos na presença do Senhor, nós sentimos a presença dele, é um privilégio. Mas você vai, quando você começa a conviver com ele, você já não vai viver mais por vista, você vai viver por fé. Você tá entendendo? As pessoas ficam às vezes, nossa, deslumbradas, ai, tá falando em línguas, não sei o quê. Você pertence aonde? De onde você veio? Qual é a sua cidadania? As pessoas ficam deslumbradas. Não. Se Deus está no ambiente, é natural. Tudo que vem dele. Porque nós somos dele. Então não é nada do outro planeta. Nossa essência está nele. Nós precisamos buscar dele. E aí, irmãos, é dessa maneira. Ah, eu vou na igreja, agora eu sinto um arrepio, a presença de Deus está aqui. Não, não é assim. A presença de Deus não é um arrepio. Ah, então agora eu relaxo e agora eu vou buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo já tem que estar em você. Eu estou falando isso, irmãos, de experiência própria. Experiência própria com a minha própria vida. Agora eu vou buscar o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. Eu já vi essa fala em vigília. O Espírito Santo já está em você. Se o Espírito Santo não estiver em você, você não aguenta. Porque o Senhor vos deixou o Consolador. Vamos buscar o Espírito Santo já está em você. Se você vai buscar ele, tem alguma coisa estranha. Que ele já está. Agora, não, vamos agora buscar. Gente, o culto tem que vir de casa. Culto, você vai para a igreja, o culto já tem que vir de casa. Você vai lá para adorar, eu vou lá na igreja para pedir algo para Deus, porque eu tô precisando. Não, tá errado. Você já tem que ir com o seu culto pronto, com a sua adoração. Tem que ser algo natural, é só uma extensão. Quando você vai para a igreja, é só uma extensão da sua casa. Quando você reúne com seus irmãos, você vai fazer uma extensão. Alguns fazem uma extensão para o mal e outros fazem uma extensão para o bem. A extensão para o mal é quando as pessoas já levam seus costumes de sua vida para a igreja, começam a maltratar pessoas, começam a se desfazer dos seus irmãos. Mas eu estou falando do culto. Vamos cultuar a Deus diferente. Vamos cultuar a Deus diferente. Orem também, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos. Estejam atentos. Atenção. Irmãos, eu estou querendo terminar a palavra, mas não estou conseguindo, porque eu preciso falar. O Senhor está conduzindo esse negócio. Estejam atentos. Atentos. Sabe qual é o problema? Que muitas das vezes você cai nas ciladas do inimigo. Mas eu estou orando, eu estou buscando, eu estou lendo a Bíblia. Eu não entendo o que está acontecendo. Como que aconteceu isso comigo? Você estava atento? A palavra de Deus fala: orar e vigiar. Há momentos que você vai orar de olho fechado e tem momentos que você vai ter que orar de olho aberto. Porque você está vigiando. É assim que funciona. Estejam atentos e perseverem. Estejam atentos, estar atentos e perseverar. Vamos ver o significado da palavra perseverar para não ficar nas minhas palavras, para vocês entenderem. Significado de perseverar. Vamos ver aqui, vamos procurar. Só um momento.
Significado de perseverar. Deixa eu colocar meu óculos não tá aqui. Perseverar. Persistir. Ó, ter perseverança, persistir numa empresa, ser constante, permanecer, conservar-se, continuar de alguma forma ou maneira, ficar, permanecer. Então, ser constante. Ser constante. Vamos colocar como perseverar é ser constante. Ser constante com toda oração e súplica. Irmãos, há pessoas que falam: eu tô numa luta. Eu tô numa luta tão grande. E sempre tá com uma luta. Mas a verdade é que eu te pergunto, você está perseverante na oração? Não somente na oração, mas na súplica também? Oração com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração. Perseverem na oração. Perseverar na oração. Não adianta. Eu não conheço outra forma. Irmãos, eu fui curada de depressão. E eu lutei com isso quase 15 anos. Mais de 10 anos. E eu não sabia que tinha. Tem muito crente que tem depressão e não sabe que tem. E eu era crente. Lutei com isso. E não sabia. Naquele tempo eu não tinha acesso à internet como hoje. Naquele tempo eu era um pouquinho atrasada. Eu sou ainda um pouco atrasada, né? Mas eu era mais atrasada. E eu não tinha acesso, né? Não sabia, não se falava muito nisso. Desejos de morte, muitas vezes. Terminar um culto, desejo de morte, desejo de desistir, desejo de parar. Estava errado, tinha alguma coisa errada. E eu não entendia aquilo que vinha no meu coração. Por quê? Porque eu era aquela crente, agora eu vou falar de mim, vou expor meus pecados aqui. Aquela crente que estava muito envolvida com as coisas do mundo e que só esperava da igreja. Só esperava da igreja a oração. Só esperava que alguém viesse pôr a mão na minha cabeça e orar por mim. Eu só esperava que a palavra na igreja, e eu não usava YouTube nem nada, essas coisas, né? Então não tinha esse acesso que hoje vocês têm. De ouvir alguém falar da palavra do Senhor. Então você fica o quê? Suscetível. Maus pensamentos. E não vai cortando. Embora a palavra vinha, não conseguia reter no coração. Por quê? Uma pessoa que está o tempo todo esperando se alimentar na quarta e no domingo, eu só me alimentava na quarta e no domingo, porque da palavra do Senhor você tem que se alimentar. Eu só me alimentava na quarta e no domingo. Então o que acontece? Uma pessoa que se alimenta só 2 vezes na semana, o que vai acontecer com ela? Vai ficar raquítico. E era o estado que eu estava quando eu era mais moça. Estava raquítica. Espiritualmente, 0. Aí vai querer ajudar os outros nessa situação. Vai querer falar de palavra de Deus nessa situação. Raquítica. Para começar, nem tem, né, palavra direito, né? Mas aí a gente tem um incentivo, a gente quer animar as pessoas, né? E aí? O que a gente leva pra frente? O que a gente... Você tá entendendo? Pessoa raquítica, querer dar algo de si também para os demais. O que vai acontecer? Vai morrer. E quase morri espiritualmente. Quase morri na vida, na verdade. Então, irmãos, isso é muito sério. Usem
da armadura que Deus colocou na vida de vocês. Um crente que não ora, que não tem o seu tempo de oração, que seja 5 minutos, sabe? Assim que você ajoelha, você vai lá, ora, mas durante o dia você tá ali, ó, combatendo. Isso aqui tá repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra, eu não aceito essa negatividade, tá repreendido, tá repreendido. É o dia inteiro você tem que estar repreendendo. Um crente que não está nessas condições de oração é um crente fraco, irmãos. Aí você vê um monte de crente desviando. Aí as pessoas ficam, oh, meu Deus, desviou. Não, já estava desviado dentro da igreja. Já estava totalmente fora do propósito de Deus. Hoje em dia nada me surpreende, meus amados irmãos. Nada me surpreende, porque eu sei que o homem e a mulher sem Deus é terrível. O homem e a mulher sem Deus não é confiável. Com Deus ainda a gente tem que estar, né? Porque a palavra de Deus fala, maldito o homem que confia no homem. Então nada me surpreende, nada me... Entendeu? Orem. Aí o apóstolo Paulo fala, orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Orem por mim. Agora vocês não precisam orar para o apóstolo Paulo, né? Porque ele já não está entre nós. Mas eu peço oração. Orem por mim, para quando eu falar dessa mensagem, eu seja uma pessoa destemida, né? Uma pessoa que fale com clareza aquilo que está sobre a vontade de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Que você venha ser encorajado a estar em oração em todo o tempo. Esteja em oração em todo o tempo. Vamos orar.